Durante milhares de anos, o rio Nilo foi símbolo de vida, abundância e civilização. É dele que nasceu o Egito Antigo, um dos impérios mais poderosos da história. Mas, em pleno século XXI, esse mesmo rio, o mais longo do mundo, se tornou palco de um dos maiores confrontos geopolíticos da atualidade. No coração desse embate está um gigantesco paredão de concreto construído em território etíope. Um projeto que muitos consideram um marco de soberania nacional, outros um risco existencial. Sendo esse o cenário que envolve a grande barragem renascentista da Etiópia, também conhecida como GERD, uma mega estrutura que pretende controlar o fluxo do Nilo Azul, fonte de mais de 80% da água que corre até o Egito. Mas afinal, como um único projeto de engenharia pode acender tanta esperança e ao mesmo tempo tanta tensão? Como a construção de uma usina pode ser vista como ameaça militar? E o mais importante, o que está acontecendo agora com essa mega barragem? Já está pronta? Quais os impactos para a África e para o mundo? A grande barragem renascentista da Etiópia está localizada no oeste do país, na região de Benishangul-Gumuz, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Sudão. Essa posição não foi escolhida por acaso. É justamente nesse ponto que o Nilo Azul, responsável por 80% do volume total do rio Nilo, entra em território sudanês, ou seja, controlar esse fluxo ali significa, na prática, influenciar diretamente o que chega ao Egito e ao Sudão. E é nessa região montanhosa e rochosa que ofereceu o terreno ideal para o tipo de estrutura que o projeto exigia. Essa localização permite uma obra monumental com capacidade de retenção nunca antes vista na África. A barragem se estende por 1,8 quilômetros de largura, com uma altura de 145 metros, o que a torna quase 2 vezes mais alta que a ponte Golden Gate em São Francisco. Por trás dessa muralha de concreto é onde forma-se um reservatório colossal, com capacidade de armazenar impressionantes 74 bilhões de metros cúbicos de água, o suficiente para submergir toda a cidade de Nova York sob uma camada de 14 metros de profundidade. Isso mesmo, estamos falando de um volume de água comparável ao do Lago de Balaton, o maior da Europa Central. A fundação da barragem foi escavada profundamente no leito rochoso do Nilo Azul. Para viabilizar a construção, o rio precisou ser temporariamente desviado, uma técnica semelhante à usada na construção da famosa represa Hoover, nos Estados Unidos, no Rio Colorado. A estrutura principal é complementada por barragens auxiliares, Seedless Dams, vertedouros e 2 grandes casas de força, responsáveis por abrigar as turbinas que transformarão a pressão da água em energia elétrica. O projeto prevê 13 turbinas. Isso permitirá que a usina tenha capacidade instalada de mais de 5.000 megawatts, ou seja, o dobro da capacidade energética total atual da Etiópia, que gira em torno de 2.400 megawatts. Isso mostra a grandiosidade do projeto. Já se trata da maior usina hidrelétrica do continente africano, sendo uma das 20 maiores do mundo em termos de geração de energia. E a expectativa é que o país se torne um polo exportador de eletricidade, beneficiando vizinhos como o Sudão, Djibouti, Quênia e até mesmo o Egito, caso os acordos sejam firmados. Mas por que esse projeto vem trazendo tanto conflito com seus países vizinhos? A construção da GERD reacendeu uma disputa que remonta a séculos: o controle do rio Nilo. Um embate que envolve a soberania, sobrevivência e equilíbrio regional entre 3 nações centrais: Etiópia, Sudão e Egito. Tudo começou em 1959, quando o Egito e Sudão firmaram um tratado que dividia o Nilo entre os 2 países. O Egito ficou com cerca de 66% do fluxo, o Sudão com 22%, e absolutamente nada foi reservado aos países da nascente, incluindo a própria Etiópia, de onde vem a maior parte das águas. Essa exclusão histórica gerou ressentimento e consolidou a percepção de que a Etiópia sempre foi tratada como mera coadjuvante de um recurso que nasce em seu próprio território. Para a Etiópia, a barragem representa a dignidade nacional e justiça histórica. Para o Egito, é uma ameaça à própria existência. Afinal, 97% da água doce usada por mais de 100 milhões de egípcios vem do Nilo. Qualquer variação no fluxo pode comprometer a agricultura,
abastecimento urbano e estabilidade social. O Egito levou o caso à ONU e alertou que todas as opções estão sobre a mesa, inclusive ações militares. Rumores sobre possíveis ataques aéreos à barragem circulam desde 2021 e 2023. A Etiópia, por sua vez, se recusa a assinar acordos que impõem limites fixos à liberação de água, alegando que isso feriria sua soberania. Mas um estudo publicado na revista Nature em 2024 trouxe um contratempo importante. Se a operação for conduzida com transparência e coordenação regional, o impacto no fluxo do Rio Nilo pode ser mínimo, mesmo em períodos de seca. Ou seja, o impasse não é apenas técnico, mas político e diplomático. Ainda assim, a GERD tornou-se um símbolo de uma nova Etiópia, mais independente, ambiciosa e determinada a controlar seu próprio destino, enquanto o Egito enxerga nela uma possível ameaça à sua sobrevivência hídrica. O desfecho dessa disputa permanece incerto, e o que está em jogo não é apenas um rio, mas o futuro de centenas de milhares de pessoas que dele dependem. Dentro da Etiópia, a narrativa é completamente diferente. A GERD é vista como um divisor de águas, literalmente e simbolicamente, rumo ao desenvolvimento e à soberania energética do país. Mais de 69 milhões de etíopes ainda vivem sem acesso regular à eletricidade. Mesmo nas cidades, quedas de energia de até 12 horas são comuns. E em algumas áreas rurais, a escuridão é constante. Isso compromete a indústria, a educação e até a saúde, com vacinas perdidas por falta de refrigeração e alimentos desperdiçados antes de chegar ao mercado. Com a entrada em operação da barragem, a Etiópia terá energia suficiente para dobrar sua oferta elétrica e ainda gerar ascendentes para a exportação. Esse salto poderá transformar o país em um polo energético regional, fortalecendo sua economia e influência política. A obra também gerou milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionou a construção civil e formou uma geração de engenheiros e técnicos locais. E o mais simbólico, o projeto foi financiado majoritariamente com recursos internos, através de campanhas de arrecadação e títulos públicos, sem depender de empréstimos do FMI ou do Banco Mundial. Isso criou um forte senso de orgulho nacional, com a população sentindo que cada bloco de concreto é parte do esforço coletivo de uma nação que decidiu se autossustentar. O Nilo é mais do que um rio. É uma veia vital do Nordeste africano. Com mais de 6.600 quilômetros de extensão, atravessa 11 países até desaguar no Mediterrâneo. Mas para o Egito ele significa tudo. É a principal e quase única fonte de água doce do país. Embora o território egito tenha mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, apenas 3% é habitável. É às margens do Nilo que se concentra quase toda a população, hoje com mais de 116 milhões de habitantes. A dependência é extrema. 97% da água consumida no Egito vem do Nilo. Essa água alimenta plantações, indústrias e cidades inteiras. Por isso, qualquer redução na vazão representa uma ameaça direta à soberania nacional. Com o rápido crescimento populacional, a escassez se agravou. O Egito já viveu oficialmente um estado de escassez hídrica severa, com apenas 570 metros cúbicos de água por pessoa ao ano, muito abaixo do limite de 1.000 metros cúbicos definido pela ONU. O impacto é visível. Agricultores usam técnicas ultrapassadas e perdem produtividade. O país importa boa parte dos alimentos que consome, e as periferias urbanas sofrem com acesso desigual à água. A ironia é clara. O rio que sustenta o Egito nasce em outro país, a Etiópia, responsável por 80 a 85% do volume do Nilo. E é justamente essa dependência que agora é colocada à prova pela barragem. Diversas rodadas de negociação tentaram um acordo, mas nenhum teve sucesso. Enquanto isso, a Etiópia continua enchendo o reservatório em etapas, mantendo o Cairo em alerta permanente. Apesar das tensões diplomáticas, a construção da GERD está praticamente concluída. O reservatório começou a ser preenchido em 2020. E segundo o primeiro-ministro Abiy Ahmed, a inauguração completa deve ocorrer até o final de 2025. Embora a obra tenha sido financiada internamente, contou com apoio técnico e equipamentos vindos da China.
além de despertar o interesse de países do Golfo e da União Europeia pelo potencial de estabilidade que representa. Hoje, imagens de satélite mostram um gigantesco espelho d'água, onde antes havia um vale seco. As duas casas de força já estão equipadas com turbinas Francis de última geração e o enchimento avança de forma controlada, garantindo a segurança estrutural e o equilíbrio hídrico. A fundação ancorada no leito rochoso foi projetada para resistir a sismos e garantir durabilidade superior a um século. Com parte das turbinas já em operação parcial desde 2024, a expectativa é que todas estejam ativas até o final de 2025. Ao ser concluída, a GERD não será apenas a maior barragem da África, será um símbolo de independência energética e domínio técnico africano. A Grand Ethiopia Renaissance Dam é mais do que uma estrutura de concreto às margens do Nilo Azul. É o retrato de um país que decidiu transformar escassez em potência. Com recursos próprios e determinação nacional, a Etiópia construiu uma das maiores obras de infraestrutura do século XXI, desafiando previsões, disputas políticas e limitações econômicas. Ainda há desafios diplomáticos pela frente, mas do ponto de vista da engenharia, a missão está cumprida: gerar energia limpa, impulsionar o desenvolvimento e inspirar outras nações africanas a investir em soluções sustentáveis e de longo prazo. No coração do chifre da África, a GERD deixa uma mensagem clara e poderosa. O desenvolvimento é possível quando há vontade, visão e trabalho bem feito. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa grande barragem renascentista da Etiópia? A sua construção é realmente viável, fazendo reter o fluxo do rio Nilo e trazendo consequências a outros países? Ou você acha que ela não deveria ser construída? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.